Meu nome é Jake, e há 15 anos percorro as estradas americanas ao volante do meu Peterbilt 379. A maioria das pessoas vê apenas um caminhoneiro barbudo de 42 anos, transportando cargas de costa a costa. Mas eu carrego algo. Mais do que mercadorias no meu trailer, carrego conhecimentos que meu avô Ezequiel me ensinou antes de morrer. Vovô. Ezequiel não era um homem comum. Enquanto outros aposentados cuidavam de jardins ou pescavam nos fins de semana, ele caçava. Coisas que a maioria das pessoas prefere fingir que não existem. Demônios, espíritos malignos, criaturas das trevas. Ele conhecia seus hábitos, suas fraquezas e como eliminá-las. Quando completei 18 anos, ele me revelou a verdade sobre nossa família e começou meu treinamento. Jake, ele costumava dizer enquanto limpava suas armas de prata, o mal nunca descansa, e nem pode descansar quem escolheu combatê-lo. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, essa responsabilidade será sua. Aprendi a identificar sinais sobrenaturais, o cheiro de enxofre que precede demônios, o frio antinatural que acompanha espíritos vingativos, os padrões estranhos de mortes de animais que indicam presenças malignas. Aprendi também a fazer balas de prata, a preparar água benta da forma correta e a recitar encantamentos de proteção em latim arcaico. Quando vovô morreu, aos 83 anos, herdei não apenas suas armas e conhecimentos, mas também uma rede de contatos espalhados pelo país, outros caçadores, padres especializados em exorcismos e pessoas comuns que sabiam reconhecer o sobrenatural quando o viam. Foi assim que me tornei um caminhoneiro caçador. Minha profissão era a cobertura perfeita, eu podia viajar para qualquer lugar sem despertar suspeitas. E as estradas solitárias são exatamente onde essas criaturas preferem atacar. Ao longo dos anos, eliminei dezenas delas, vampiros que assombravam postos de gasolina isolados, lobisomens que aterrorizavam cidadezinhas do interior, e espíritos que possuíam outros motoristas, causando acidentes fatais. A história que vou contar aconteceu em uma terça-feira de outubro, durante uma viagem de Denver para Jacksonville. Eu estava transportando equipamentos eletrônicos, nada especial, apenas mais uma entrega de rotina. A Route 70 estava praticamente vazia, apenas eu, a lua crescente e o ronco constante do motor diesel. Era por volta das 2 da manhã quando avistei algo estranho no acostamento, uns 30 metros à frente. Inicialmente pensei que fosse detritos de algum acidente, mas quando os faróis iluminaram melhor o objeto, percebi que se tratava de um baú antigo de madeira, deixado bem no meio do acostamento, como se alguém o tivesse colocado ali propositalmente. Reduzi a velocidade e parei o caminhão algumas dezenas de metros depois do baú. A primeira regra que vovô me ensinou era nunca ignorar anomalias na estrada, especialmente durante a madrugada. Coincidências não existem no nosso ramo, Jake, ele sempre dizia. Peguei minha lanterna e a pistola 45 carregada com balas de prata e caminhei de volta até onde estava o baú. De perto, pude ver que era uma peça genuinamente antiga, madeira, escura, ferros ornamentados e fechaduras que pareciam ter pelo menos um século de idade. Não havia pegadas na terra ao redor, nem sinais de que um veículo tivesse parado ali recentemente. O baú estava destrancado. Ergui a tampa do baú lentamente, mantendo a arma em punho. O que vi dentro me fez questionar tudo o que acreditava saber sobre minha própria vida. Havia 3 itens cuidadosamente arranjados sobre um tecido de veludo negro, um diário encadernado em couro com as iniciais E.M. gravadas em dourado, um medalhão de prata com símbolos que eu nunca tinha visto antes, e uma fotografia em preto e branco que me gelou o sangue. Na foto, meu avô Ezequiel aparecia jovem, talvez com 30 anos, ao lado de um homem que eu não reconhecia. Ambos seguravam armas e estavam cercados por pelo menos uma dúzia de corpos, mas não eram corpos humanos. Eram criaturas grotescas, com garras, presas, e olhos que mesmo na fotografia pareciam brilhar com malícia sobrenatural. No verso da foto, uma data 15 de outubro de 1952, última batalha contra a Irmandade das Sombras EMTC. Peguei o diário com mãos trêmulas. As páginas amareladas continham a caligrafia inconfundível do meu avô, mas revelavam segredos que ele nunca compartilhara comigo. Ele não era apenas um caçador solitário, fazia parte de uma organização antiga chamada Os Guardiões do Limiar, responsável por proteger pontos de passagem entre nosso mundo e dimensões onde habitavam horrores inimagináveis. De acordo com o diário,
Em 1952, uma seita conhecida como Irmandade das Sombras tentou abrir um portal permanente para uma dessas dimensões. A batalha final aconteceu exatamente onde eu estava agora. A Route 70 foi construída décadas depois, sobre o que antes era uma estrada rural. Vovô e seu parceiro, Thomas Crane, conseguiram selar o portal, mas a um custo terrível. O selo não é permanente, dizia uma das últimas entradas. Ele se enfraquece a cada geração. Quando Jake completar 42 anos, na lua crescente de outubro, as barreiras estarão no ponto mais frágil. Se a Irmandade sobreviveu, tentarão novamente. Deixo estas informações onde ele possa encontrá-las, caso eu não esteja mais aqui para orientá-lo. Minha idade. A data exata. Tudo encaixava de forma aterrorizante. Foi então que senti aquele frio antinatural que sempre precedia presenças malignas. O ar ao meu redor começou a espessar, como se uma névoa invisível estivesse se formando. O asfalto sob meus pés começou a vibrar sutilmente, e um zumbido baixo e constante ecoou na distância. Olhei para cima e vi luzes se aproximando pela estrada. Não eram faróis comuns. Eram chamas azuladas que flutuavam a cerca de 1 metro do solo, movendo-se em formação deliberada em minha direção. Contei pelo menos 8 delas. Guardei rapidamente o diário e o medalhão nos bolsos. Fechei o baú e corri de volta para o caminhão. Mas quando tentei ligar o motor, ele apenas engasgou. As luzes estavam cada vez mais próximas. E agora eu podia ver as silhuetas que as carregavam, figuras encapuzadas montadas em algo que se movia sem tocar o solo. O medalhão no meu bolso começou a esquentar, quase queimando através do tecido da camisa. Instintivamente, o tirei do bolso e o segurei. No momento em que meus dedos tocaram o metal, uma onda de energia percorreu meu corpo, e subitamente eu podia ver muito mais do que antes. A estrada estava repleta de criaturas sobrenaturais. Não apenas os 8 cavaleiros encapuzados que se aproximavam, mas dezenas de demônios menores que rastejavam pelas bordas da pista, esperando ordens. E bem à frente do meu caminhão, o asfalto estava se deformando, criando um vórtice que brilhava com a mesma luz azulada das chamas. O portal estava se abrindo. O líder dos cavaleiros parou a cerca de 20 metros de distância e baixou o capuz, revelando um rosto que já havia apodrecido há décadas, mas que ainda mantinha uma inteligência cruel nos olhos vazios. Quando falou, sua voz ecoou diretamente na minha mente. Jake, neto de Ezequiel. Finalmente nos encontramos. Seus antepassados atrasaram nossos planos por quase 1 século, mas esta noite o portal será reaberto. Você pode morrer rapidamente se não interferir, ou sofrer eternamente se tentar nos parar. O motor do caminhão finalmente ligou. O medalhão em minha mão pulsava com energia crescente, e subitamente compreendi que não era apenas um amuleto, era uma chave. Não para abrir algo, mas para fechar. Vovô havia deixado mais do que informações naquele baú, havia deixado a ferramenta para terminar o que ele começara. Pisei fundo no acelerador e dirigi diretamente em direção ao vórtice que se formava no asfalto. O líder da Irmandade gritou ordens em uma língua que fazia meus ouvidos sangrarem, e os demônios menores se lançaram contra o caminhão. Alguns conseguiram se agarrar às laterais do trailer, suas garras arranhando o metal como se fosse papel. Mas eu tinha um plano, ou pelo menos, uma intuição desesperada baseada no que lera no diário. O portal precisava de energia para se manter aberto, e essa energia vinha do ponto focal onde estava se formando. Se eu conseguisse colocar o medalhão exatamente no centro do vórtice, as propriedades de selamento que vovô havia imbuído nele décadas atrás poderiam ser reativadas. O problema era que isso significava dirigir um caminhão de 18 rodas diretamente para dentro de uma fissura dimensional. A 15 metros do vórtice, puxei o freio de emergência e saltei da cabine, segurando o medalhão e minha pistola. Os cavaleiros encapuzados convergiram em minha direção, suas montarias sobrenaturais deixando rastros de fogo azul no ar. Disparei as balas de prata em sequência rápida, cada tiro encontrou seu alvo, e cada cavaleiro que atingi se desintegrou, em uma explosão de luz sombria. Mas ainda restavam 4, e o portal estava quase totalmente aberto. Através da fissura, pude vislumbrar brevemente o que havia do outro lado, um mundo de pesadelo, onde criaturas ainda piores aguardavam ansiosas para invadir nossa realidade. O líder desmontou e avançou em minha direção a pé, sacando uma lâmina negra que parecia absorver a luz ao redor. Você não pode nos parar. O sangue da sua linhagem apenas tornará o ritual mais poderoso.
Foi então que lembrei das palavras finais do diário. A chave não funciona sozinha. Precisa do sangue de um guardião para ativar completamente o selo. Sem hesitar, cortei a palma da mão com minha própria faca e deixei o sangue escorrer sobre o medalhão. A transformação foi instantânea. O amuleto começou a brilhar com uma luz dourada tão intensa que os demônios ao redor recuaram, chiando de dor. Corri em direção ao centro do vórtice. O líder da Irmandade me perseguiu, sua lâmina passando a centímetros do meu pescoço. Quando cheguei à borda da fissura dimensional, me joguei de cabeça para dentro dela, segurando o medalhão com força. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Senti como se estivesse caindo através de várias realidades simultaneamente, vendo fragmentos de mundos impossíveis, ouvindo os gritos de frustração da Irmandade das Sombras ecoando através de dimensões. O medalhão em minha mão se tornou incandescente, e uma onda de energia pura irradiou de mim em todas as direções. Quando recobrei a consciência, estava deitado no asfalto frio da Route 70. O portal havia desaparecido completamente, deixando apenas uma marca circular no pavimento que parecia ter sido queimada por um raio. Não havia sinal dos cavaleiros, dos demônios ou do baú. Apenas meu caminhão, parado alguns metros adiante com o motor ainda ligado. O medalhão em minha mão havia se transformado em pó prateado que o vento da madrugada levou embora. Nos meses que se seguiram, pesquisei extensivamente sobre os Guardiões do Limiar e descobri que éramos mais numerosos do que eu imaginava. Espalhados pelo mundo, outros descendentes de caçadores antigos guardavam segredos similares, protegendo pontos vulneráveis entre as dimensões. O baú que encontrei não foi coincidência, foi o primeiro de muitos que apareceram para aqueles que tinham o sangue necessário para continuar a missão. Hoje, 2 anos depois, ainda sou um caminhoneiro. Ainda transporto cargas de costa a costa. Mas agora carrego também uma responsabilidade maior. O medalhão pode ter se desintegrado, mas deixou algo para trás, uma habilidade aprimorada para detectar atividade sobrenatural e conexões com outros guardiões ao redor do mundo. A estrada continua perigosa, talvez mais do que antes, mas, pelo menos agora sei que não estou sozinho nesta luta. E toda vez que passo por aquela marca circular no asfalto da Route 70, lembro das palavras finais do diário do vovô: o mal nunca descansa, Jake. Mas nós também não. A vida mudou completamente naquela madrugada de outubro. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse simplesmente ignorado aquele baú abandonado. Mas no fundo, sei que não havia escolha. Alguns destinos são inevitáveis, transmitidos através de gerações como uma herança sagrada. E eu carrego essa herança com orgulho, uma entrega de cada vez.